Sabe aquela sensação de que até as tarefas mais simples parecem umas montanhas impossíveis de escalar? Ou que a distração é uma companhia constante, não importa o quanto a gente se esforce para manter o foco? Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo no universo do TDAH em adultos e o nosso guia vai ser um dos maiores especialistas no assunto, o Dr. Russell Barkley. Vamos entender o que a ciência diz sobre como o cérebro com TDAH funciona e, mais importante ainda, como é possível sim assumir o controle. Essa história, nossa, ela deve soar familiar para muita gente, né? A intenção era uma só, uma tarefa simples, mas o resultado? Uma aventura totalmente não planejada que acabou gerando um monte de preocupação e frustração. É muito fácil olhar de fora e julgar isso como, sei lá, irresponsabilidade. Mas a verdade é bem mais complexa. Isso aí é uma pequena janela para a vida de um adulto com TDAH, onde a ponte entre o querer fazer e o fazer muitas vezes desaba. E aí vem a grande pergunta que talvez muita gente se faça. Por quê? Por que isso acontece? É uma falha de caráter? É simplesmente falta de disciplina? A resposta que a ciência nos dá é muito mais profunda. E olha, não tem nada a ver com força de vontade. Tem a ver com a fiação do cérebro mesmo. Então, vamos entrar nisso. A primeira coisa, e talvez a mais importante de entender, é que o TDAH não é um defeito de caráter. De jeito nenhum. É um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta o sistema de gerenciamento do cérebro. Pensa assim, é como se fosse o sistema operacional de um computador. Não adianta nada ter os melhores programas instalados se o sistema operacional tem umas falhas, se ele é meio lento, tudo pode travar ou não rodar como deveria. E essa frase do Dr. Barkley é simplesmente genial para explicar o ponto. O desafio não está no conhecimento. A pessoa da história que a gente acabou de ver sabia que precisava de gasolina. É a mesma coisa para quem sabe tintim por tintim os passos para organizar as finanças, já leu livros, já viu tudo, mas na hora de sentar e fazer, a mente não colabora. O problema está na performance, na execução da tarefa no momento certo. E o centro de tudo isso se chama funções executivas. Imagina que elas são o CEO do cérebro. E o que esse tal de CEO faz exatamente? Só as coisas cruciais. Planejar o dia, organizar os passos de um projeto, gerenciar o tempo para não perder os prazos, controlar aquele impulso de ficar checando o celular a cada 5 minutos e, claro, manter o foco no objetivo, mesmo com um monte de distração aparecendo. E essa metáfora aqui é fantástica. Pensa comigo. Primeiro, o freio. Essa é a inibição, sabe? Aquela capacidade de não reagir no primeiro impulso, de não falar a primeira coisa que vem à cabeça. É o que cria uma pausa. E aí, quando se pisa no freio, entra o volante, as funções executivas que usam essa pausa para direcionar o comportamento de forma consciente, pensando num objetivo lá na frente. No TDAH, tanto o freio quanto o volante podem ser, digamos, um pouco menos eficientes. E isso nos leva a um dos conceitos mais reveladores, a cegueira do tempo. É como saber que uma conta vence daqui a 30 dias. Para um cérebro com TDAH, 30 dias soa como não é agora, é um futuro distante, quase abstrato. E aí, de repente, o não agora vira ontem, e a conta já venceu. Essa dificuldade de sentir a passagem do tempo, de conectar o agora com o futuro, é um dos maiores desafios. E se alguma parte disso tudo soa familiar, a mensagem mais importante é: essa não é uma experiência isolada, longe disso. A gente está falando de uma estimativa de 4 a 5% de toda a população adulta que vive com TDAH. São milhões de pessoas passando por desafios parecidos, muitas vezes em silêncio, achando que o problema é só com elas. Ok, então, se a gente entende o porquê, a próxima pergunta óbvia é: o que fazer? E aqui, a gente precisa falar sobre a ferramenta que, segundo a ciência, é a mais eficaz para ajudar a regular esse sistema. A gente já sabe que medicação pode ser um assunto delicado para alguns, mas é fundamental olhar para o que os dados mostram. A clareza aqui é tudo. Com base em milhares de estudos, a medicação se destaca como uma intervenção mais eficaz para melhorar os sintomas principais de desatenção e impulsividade. Não é uma cura, claro, mas funciona como óculos para quem tem a visão embaçada. Ajuda a trazer o mundo pro foco. E, obviamente, é crucial que qualquer tratamento seja sempre prescrito e acompanhado de perto por um profissional de saúde. E a eficácia é notável. A gente está falando de mais de 90% dos adultos com TDAH que encontram uma resposta positiva com pelo menos um dos medicamentos disponíveis. Essa é uma mensagem de esperança muito, mas muito poderosa. Encontrar o tratamento certo pode ser um verdadeiro divisor de águas na vida de uma pessoa.
Esse depoimento de uma das pessoas do estudo diz tudo, não é? Dá para sentir o peso disso? Não é só sobre melhorar a concentração para ser mais produtiva no trabalho. É sobre salvar carreiras, reconstruir relacionamentos e, no fundo, restaurar a autoestima. Um tratamento eficaz pode literalmente reconstruir as bases de uma vida. Mas a medicação ajusta a química do cérebro. A outra metade da equação é construir a estrutura em volta. E era aqui que entra uma ideia fascinante do Dr. Barkley, a construção de um cérebro externo. E o que diabos seria isso? A lógica aqui é simples e, ao mesmo tempo, brilhante. Se a memória de trabalho interna, o senso de tempo, o planejamento, se tudo isso é menos confiável, a solução é parar de lutar contra a maré e simplesmente externalizar essas funções. Em vez de tentar se lembrar de um compromisso, ele vai para um calendário bem visível. Em vez de confiar que não vai esquecer as chaves, elas ficam num gancho do lado da porta. É sobre criar suportes físicos no ambiente. E aqui vão 3 regras bem práticas para começar. Primeira, pare a ação. Usar um gesto físico para criar aquela pausa que o cérebro não dá de bandeja. Antes de responder aquele e-mail que irritou, levanta, dá uma volta. Segunda, externalize a informação. A mente não é uma HD super confiável, então use agendas, post-its, alarmes, quadros brancos. Transforme o ambiente no seu copiloto. E terceira, fragmente as tarefas. Declarar o imposto de renda é algo que paralisa. Agora, reunir os informes de rendimento é uma tarefa concreta de 15 minutos. É sobre quebrar os monstros em pedacinhos. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é este. O TDAH é real, é neurológico e não tem absolutamente nada a ver com preguiça ou falta de esforço. E a ótima notícia é que existem ferramentas poderosas, tanto médicas quanto comportamentais. O segredo não é lutar contra a própria mente, mas sim construir pontes e andaimes para que ela possa funcionar no seu melhor. E isso nos deixa com uma reflexão final. E se essas estratégias não forem vistas como muletas, mas como ferramentas de alta performance projetadas especificamente para um tipo de cérebro? O que se torna possível? O que alguém poderia finalmente construir, realizar ou criar, tendo um cérebro externo confiável como seu maior aliado? As possibilidades, de repente, se tornam imensas,